Professor, a primeira coisa que eu preciso que o senhor diga é o nome completo do senhor e que o senhor autoriza a gente utilizar suas imagens neste documentário. Cláudio Ferdinand, e autorizo a filmagem e a publicação dessa nossa conversa. Professor, o senhor, depois de recusar o convite para concorrer como prefeito da cidade de Palotina, o senhor veio para Maringá, se mudou para Maringá. Eu queria saber como é que se deu essa sua vinda, como é que o senhor descobriu Maringá e em que ano isso aconteceu? Bem, no ano de 1967, eu trabalhava na Secretaria de Educação do Estado e ali tive a oportunidade de conhecer o prefeito de Palotina, Francisco Domingos Zardo, que buscava obter as autorizações para os professores suplementaristas, chamado na época. E era essa a minha função. Eu o atendi, ele chegou de manhã, ao final da noite eu já entreguei às mãos dele a portaria assinada pelo secretário de Educação, que na época era o Jucundino Furtado. Eu tinha um acesso direto entre a minha divisão, que era do ensino secundário, e o gabinete do então secretário. E ele ficou muito agradecido e me convidou se eu não queria conhecer a cidade de Palotina. Nem pelo nome eu conhecia, era estranho. Eu falei, em que hotel você está hospedado? Estou hospedado ali no hotel ao lado da Galeria Tijucas, no centro de Curitiba. Que hora você vai sair? Às 5 da manhã eu estarei saindo. Eu falei, às 5 da manhã eu estarei aí na portaria do hotel. Juntei algumas roupas, avisei a minha chefe que eu ia ficar uma semana fora. Estava lá à espera dele, descemos, tomamos um café, embarcamos de uma caminhonete Jeep. Até Ponta Grossa havia asfalto, daí em diante, Cascavel, Toledo e Palotina não havia mais asfalto. A rodovia alargada, ao menos, terminava em Toledo, onde a Sadia tinha aí um forte comércio de aves e gado. E a partir de Toledo a Palotina era apenas um túnel na mata, o que se chama de um carreador. Então chegamos em Palotina, fui para um hotel, que era o único que ali existia. No dia seguinte, compareci ao gabinete dele, era também um prédio ainda, um antigo hospital, que se foi transformado em prefeitura. E ele falou, professor, você vai ser o secretário-geral da prefeitura. E já preparei um decreto, ele assinou, pronto, eu estava nomeado secretário-geral da prefeitura. Há que entender que, naquele tempo, toda a estrutura administrativa daquela cidade consistia num secretário, que era ao mesmo tempo chefe de gabinete, num secretário de fazenda e de um secretário de educação. Então éramos 3, os esteias aí auxiliar do prefeito. Bem, fui desenvolvendo a minha função, a contento de todos. Vieram as eleições, insistiram que eu fosse candidato a vereador, me candidatei a vereador pela Arena, que era partido único lá naquela cidade, ao menos. O PMDB ainda não tinha uma certa cobertura e fui eleito vereador. Também lembrar que naquele tempo estávamos em 67, época da Revolução, governo militar, não havia remuneração. O cargo de vereador era gratuito. Bem, tomado posse, me escolheram como secretário da Câmara de Vereadores, para lavrar as atas e toda aquela tramitação necessária, que também não havia funcionário. Então eu trabalhava praticamente durante a semana atendendo o gabinete do prefeito e as pessoas, e durante o sábado e domingo eu dava conta das atas da Câmara de Vereadores como secretário. Como eu era solteiro, então eu morava no hotel, não tinha outra coisa a não ser me envolver com isso tudo. Também fui nomeado secretário daqui, dali, lá, e afinal de contas me ocupava muito bem com isso tudo. Cheguei a uma época que eu estava com 12 secretarias, até de APAI eu era secretário. Bem, aí namorava a minha esposa hoje, Marta,
cujos pais residiam em Arapongas. Os meus pais também residiam em Arapongas, então eu vinha mensalmente visitá-la, namorar e visitar os meus familiares. Em 68, nós nos casamos, o casamento foi em Arapongas, entende? Porque ali que era a família dela, e voltamos casados a morar em Palotina. Ali aluguei uma casa, aí se aproximando já ao final do ano 68, surgiu a necessidade de preparar as eleições para o mandato seguinte. E esse diretório da Arena decidiu que teria um candidato, já que o MDB não tinha candidato, apresentaria um candidato. Esse candidato escolhido fui eu. Então, o professor Cláudio será o candidato único e o único candidato na cidade. Então, não tinha saída, de qualquer maneira, com muito ou poucos votos, eu seria eleito. A minha esposa não viu isso com boa vontade e começou a achar que deveríamos sair de lá, porque eu acabaria me envolvendo com a política e não fazia parte do pensamento dela. Não quero vê-lo, você já trabalha aqui o tempo todo, não tem tempo nem para mim envolvido, vamos embora, porque se você ficar aqui, você vai ser eleito e vai ter que tomar posse. Quando eu anunciei para os vereadores e o prefeito atual que eu não iria aceitar e que viria embora, aí começou uma pressão. Um amigo meu lá, médico, 2 irmãos, na verdade, que administrava o hospital municipal, muito rico, falou: Cláudio, se você ficar aqui em Palotina, nós lhe damos 500 alqueires de terra fertilíssima, né? Aquela região, até hoje, e você pague se quiser e quando quiser. E o outro, o engenheiro, falou: se você ficar aqui, eu dou um projeto para você ter uma casa própria, que você não tem. Outro, e eu tenho um terreno e vou lhe dar. Isso tudo foram promessas para ficar ali, aceitar o cargo de prefeito. Mas eu olhava para minha esposa e levava a ela todas aquelas promessas, não a convenci. Aquilo tudo não a convenceu. Falei: então tá bom, então vamos embora, vamos mudar. Eu tinha um padrão do ensino primário já há muito tempo, e eu resolvi. Os nossos pais moram em Arapongas, e nós moramos em Palotina. Não vamos nem ficar aqui em Palotina, mas também não vamos para Arapongas, para ficar aí ao lado dos parentes. Vamos buscar uma cidade intermediária. Aí viemos de carro, tinha um carro, os primeiros carros que saiu na época, no modelo da Volkswagen, e paramos em Maringá. Era tudo terra de chão, né? Não havia asfalto. E olhei a cidade, gostei, e falei: então é aqui, tá bom, é aqui que nós vamos ficar. Procurei aí na Praça Napoleão Bonaparte um corretor, que já apareceram vários, mas escolhi um corretor e disse que queria comprar uma casa em Maringá. Falou: professor, de onde você vem? Estou vindo de Palotina. Eu tenho uma casa aqui em Maringá que está à venda, fica na rua Mendesá, uma casa de madeira, porque a Zona 2 praticamente era toda em casa de madeira naquela época, era o mês de janeiro de 1970. Me foi apresentado ao proprietário, fechei o negócio, paguei à vista e disse que no dia 1º de abril estaria aí com um caminhão de mudança. Pode vir que a casa estará à sua disposição. Aluguei um caminhão, meu irmão tinha um caminhão, um Alfa Romeo, que era o caminhão top da época, trouxe a nossa mudança, cheguei, estacionei, ao invés de encontrar a casa vazia, a família estava morando ali. Dona Adélia, o nome dela, tinha ela e 2 filhos. Falei: Dona Adélia, combinei que estaria aqui hoje e a casa deveria estar desocupada. Pois é, professor, mas o meu marido, seu Antônio, foi para Portugal e até hoje não deu recado e não voltou. Eu falei: e agora, o que fazemos? Falei: vamos dividir a casa. Eu falei: então tá bom. A senhora fica
morando numa parte da casa, e eu vou descarregar a minha mudança, que também não era muita coisa, aqui na sala, a casa era grande, e vou ocupar um quarto. E assim ficamos. Eu não poderia pressionar ela, uma mãe com 2 crianças e um marido ausente, e ficamos convivendo naquela parceria amigável, tranquilo. De imediato procurei um colégio para colocar o meu padrão à disposição, que é uma obrigação minha como professor do ensino primário, e encontrei ali o Colégio Vital Brasil, que ficaria perto da minha casa, aí na Zona 7. Aí conheci alguns professores que eu já conhecia de Curitiba. Entende? Falei com ele, falou, professor, é um prazer tê-lo aqui como funcionário, pela experiência que você tem e tudo. Então, me alojei ali como funcionário no período noturno e procurei também exercer a função de advogado durante o dia, tinha essa disponibilidade. Então, eu advogava durante o dia e à noite exercia essa função de secretário do Colégio Vital Brasil. No ano de 1972, o senhor assumiu o cargo de inspetor do ensino médio da hoje extinta 32ª Inspetoria Regional de Educação. Em 73, o senhor passou a exercer a função de inspetor seccional, responsável por todo o noroeste do Paraná. Eu queria que o senhor falasse para nós aonde que ficava a sede da inspetoria nessa época, o endereço, e como que se dava o trabalho de inspetor seccional? Bem, a inspetoria regional, a 32ª Inspetoria Regional, funcionava numa casa nos fundos do Instituto Estadual de Educação, ao lado da Catedral. E mais tarde foi ocupada pelo curso de engenharia da UEM, mas ali é que funcionava. Eu estando no Colégio Vital Brasil, foi escolhido como inspetor regional da 32ª um professor, amigo nosso, chamado José Machado Homem, indicado por um deputado aqui de origem japonesa, e ele precisava de um inspetor do ensino médio. E ele, essa condição de inspetor do ensino médio é muito complexa, porque tem que estudar todos os processos de todos os colégios da regional para que não haja falcatrua na formação e na indicação de aulas. Me procurou, Cláudio, eu sei que você tem uma larga experiência, porque esse trabalho exigido aqui como inspetor do ensino médio é exatamente o que você fazia na Secretaria de Educação em Curitiba. Eu falei, é exatamente isso. Você não quer aceitar o cargo de inspetor? Eu falei, com prazer. E aceitei o cargo, fui nomeado para o inspetor do ensino médio. Bem, tomando posse, o governo, era ainda governo militar, criou uma determinação que só poderia dar aulas, não os nomeados, porque esses já tinham direito adquirido, mas a grande maioria dos professores eram professores chamados a dar aula temporariamente, por um ano. E tinha uma cadeira de educação moral e cívica, que eu já lecionava complementando o meu padrão no Colégio Vital Brasil, e o inspetor falou, mas aqui em Maringá não tem ninguém da confiança do governo. E informou para a Secretaria de Educação que aqui em Maringá, quem seria a pessoa capaz de filtrar isso aí. O secretário de Educação falou, mas em Maringá tem um funcionário que foi nosso funcionário aqui. E essa pessoa, além de correta, é competente e tem essa competência, que chama-se Cláudio Ferdinandi, que eventualmente é inspetor do ensino médio, que está se dando muito bem. Então, eu vou nomeá-lo como inspetor seccional da região competente. Essa região era mais abrangente do que a 32ª, porque envolvia de Mandaguari, de Marialva até o Rio Paraná, tudo era essa área. Bem, o que compete o inspetor seccional? Examinar se o professor que vai ser indicado para lecionar essa disciplina chamada Educação Moral e Cívica, realmente reúne os requisitos apropriados de dignidade e uma certa
com postura, porque o que ele vai passar para os alunos é questão de cidadania, educação moral e cívica. Então, examinava o currículo de cada um desses professores indicados e aprovava ou desaprovava. Na maioria das vezes, nunca me aconteceu um caso de desaprovação, porque o diretor também sabia a quem estava recorrendo e quais os requisitos exigidos de um professor para trabalhar nessa área. Infelizmente, essa disciplina não existe mais, desde que a oposição tomou posse. Falamos disso, o PT eliminou dos currículos escolares essa disciplina, que, a meu ver, foi uma grande perda para o cidadão brasileiro. O senhor, por ser advogado, o senhor comentou que trabalhava durante o dia na advocacia e ocupar uma posição importante, que era de inspetor seccional. Como que foi o seu contato com o então prefeito Adriano Valente naquela chegada? O senhor teve proximidade com ele? Tive, sim. Era secretário de Educação do doutor Adriano Valente, o Gabriel Sampaio, um jovem bastante dinâmico, e eu, como inspetor seccional e inspetor de ensino médio, tinha muito a ver nesse relacionamento. Então, eu tive um grande relacionamento com o Gabriel Sampaio, que ainda, enquanto o doutor Adriano era prefeito de Maringá, ele foi indicado para ser prefeito, para ser secretário estadual de Educação. E depois, infelizmente, ele veio falecer num acidente automobilístico na rodovia aí na região de Mauá da Serra. Mas nesse período em que ele foi convidado a ser secretário estadual de Educação, também terminou o mandato do doutor Adriano. E o eleito foi o Silvio Barros pai. O Silvio Barros, querendo, e também na época foi mudado o sistema de educação. Antes, regido pela Lei 4.024, agora passou a ser regido pela Lei 5.691, /69, que mudou totalmente a estrutura e a dinâmica do ensino. Então, criou-se paralelo à inspetoria regional o núcleo de implantação do ensino secundário. A primeira pessoa a ser indicada não para chefia, mas para gerenciar isso aí, que tinha muita ligação com o secretário Gabriel Sampaio, era a professora Rejane, na ocasião, e um professor da universidade na área pedagógica, que me foge o nome dele, era um professor que tinha uma barbinha, assim, cavanhaque, também dinâmico, e começaram a fazer esse trabalho, implantação da Lei 5.692. E eu presidia todo esse trabalho. O prefeito Silvio Barros, tomando conhecimento desse trabalho, que Maringá estava em destaque, me convidou a ser secretário de Educação do município. Eu falei, mas eu tenho encargos no Estado, inspetor seccional, inspetor de ensino médio, e agora também coordenando juntamente com esse cidadão a implantação do ensino dentro da nova modalidade. Ele falou, não, mas faz o seguinte, deixe tudo e venha para cá. Era secretário de Educação do município o doutor médico Najib. Só que o doutor Najib era amigo do Silvio Barros, médico de educação, ele, infelizmente, não entendia nada, porque não era a área dele. Doutor Nabi Zacarias? Perdão, doutor Nabi Zacarias. Doutor Nabi Zacarias. E aí o Silvio Barros destituiu o então secretário e me nomeou para ficar algum tempo junto com o secretário Nabi Zacarias, para que ele não se magoasse assim, abruptamente. Eu assumi, então, paralelamente com um gabinete auxiliar, à medida que ele foi aceitando a ideia
de deixar de ser secretário, o Silvio o destituiu e, para não causar maiores dissabores, chamou para secretário Tércio Hilário, um vereador, Tércio Hilário, que também de educação não entendia nada, que era meramente representando aquela conciliação entre legislativo e executivo. E eu continuei no serviço de implantação do ensino municipal. Passado um tempo, o prefeito também entendeu de que o Tércio Hilário não dava conta do recado, porque não era a área dele. Aí falou: professor, assuma em definitivo a Secretaria de Educação e vamos agora implantar o seu projeto que eu vinha elaborando. Então, vamos implantar o ensino municipal também para o ensino ginasial, que na época era chamado ensino ginasial, na zona rural. Isso evita de trazer o aluno de ônibus para a cidade. É mais fácil o professor ir para para a lavoura do que o aluno vir. Inclusive, este projeto de ginásio na zona rural colocou Maringá como a primeira do Brasil a ter um projeto aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Correto. Então, eu elaborei esse projeto como, enquanto funcionário da Secretaria de Educação, eu também trabalhei no Conselho Estadual de Educação, como secretário do Conselho, então eu conhecia profundamente a estrutura do ensino ginasial do Paraná. E quando eu elaborei o projeto, esse projeto passa pela aprovação do Conselho Estadual. Chegando lá com o projeto, quem é o autor do projeto? Bom, sou eu. Bom, você é gente de casa. Se você elaborou e acha que dá certo, nós não temos a menor oposição. Vamos aprovar esse projeto, levando o ensino ginasial para a zona rural como pioneiro do Brasil. Eu fui num dia e no dia seguinte voltei com a portaria do Conselho Estadual autorizando a implantação. E assim demos início. Dividimos o município de Maringá em 4 setores, e em cada um desses setores seria o núcleo, onde os alunos viriam a pé para essa localidade. Uma delas, por exemplo, foi Iguatemi, porque nesse tempo que eu estou dizendo, a lavoura de café era próspera em Maringá. A zona rural era super povoada. Só depois, com a geada, que o pessoal abandonou a lavoura de café e veio para a cidade, porque a soja praticamente não precisa de mão de obra braçal. A soja é tudo mecanizada. Então havia muita gente na zona rural. Então deu certo e implantamos isso aí a um custo baixo, porque uma Kombi, na época era Kombi, levava os professores, o centro de merenda era lá no local, os alunos passavam o dia aí, faziam a sua merenda, no final da tarde a Kombi trazia de volta os professores, com menos custo do que era no... Queria que o senhor destacasse, o senhor falou do ginásio rural, que foi um projeto ultra bem sucedido na nossa cidade, mas quais eram outros desafios que nós tínhamos no ensino aqui em Maringá, na zona urbana? O que o senhor se lembra de dificuldades que eram necessárias ser superadas naquele momento? Bom, naquele tempo a prefeitura só se encarregava do ensino rural. O ensino urbano era a cargo da inspetoria e agora do núcleo de implantação. Então havia um conflito entre uma forma de agir, que era o projeto ginásio na zona rural, com a forma de agir do Estado. Enquanto o município dispunha de recursos para organizar o ensino rural de qualidade, com boa merenda e tudo, o Estado, praticamente como sempre, não conseguia dar conta do recado. Então, havia este conflito, sim, havia uma desigualdade entre as qualidades de ensino. Entende? Posteriormente, o ensino segundo o ensino ginasial, aí já não é mais chamado ginasial, mas ensino fundamental, de 1ª à 8ª série, passou
o cargo do município. Entende? A essa altura eu já não era mais secretário de Estado, que já havia mudado de prefeito e havia outro secretário me substituído. Então o município teve a oportunidade de passar aquilo que havia sido alavancado e aprimorado nesses centros na zona rural para a zona urbana com sucesso. Perfeito. Como é que era, professor, trabalhar com o Silvio Barros? Ele era uma pessoa enérgica? O senhor se lembra de algum fato, alguma conversa, algum evento, alguma situação de bastidores que vale a pena destacar? Eu lembro sim. Eu tinha assim muita intimidade com o prefeito. Eu e a professora Idalina Alegretti, que era irmã do Valdemar Alegretti, amigos políticos do prefeito. Eu era o secretário de Educação e ela secretária de Cultura. Então nós desfrutávamos de bastante amizade e intimidade, mesmo porque a dona Bárbara é uma pessoa extraordinária, ativa, e nunca teve oportunidade com os secretários anteriores de ter um acesso. E eu abri as portas para ela, porque ela tinha ideias fantásticas, porque a educação não é só focar no currículo, porque há muitas coisas paralelas que pode ser levado e aprimora o processo educacional de cidadania, inclusive. E ela estava quase que diariamente ali tratando comigo de assuntos de muito interesse educacional. Ela queria participar, como sempre participou. E quando eu ia despachar no gabinete do Silvio Barros, eu chegava ali por volta das 5h30, e ele dizia: diga para o professor ficar aí, eu vou atendê-lo por último. Eu já sabia o costume dele, ficava aí no gabinete, na antessala, e quando terminavam todos, porque ele era uma pessoa, como de chegava tarde no gabinete, mas, por outro lado, saía tarde, entende? E aí eu entrava a despachar com ele e a conversa divagava. Muitas vezes, professor, vamos para casa. Eu tinha lá o motorista do gabinete, íamos para a casa dele, ali na Zona 2, ali ele pouco comia, mas a dona Bárbara sempre fazia ali uma sopa, uma coisa, jantávamos aí na casa dele, e ali a gente prosseguia a conversa falando de ideias, porque ele era muito participativo. Ele por exemplo, criou, naquela ocasião, dentro do Parque Ingá, um tipo de escola para atender alunos que não tinha sustentabilidade familiar, ou seja, uma falta de alimentação, carência alimentar, criou ali dentro do parque, então, uma espécie de restaurante para crianças. Não interessava onde estava matriculado, a criança vinha ali para comer. E ele me passou a ideia, falei: prefeito, comer é interessante, mas vamos aproveitar a presença dessas crianças ali para desenvolver alguma atividade também educacional, porque é ótimo, como encher a barriga, mas temos que encher a cabeça também dessas crianças. E a dona Bárbara foi muito participativa nesse projeto. Então desenvolvemos aí muitas atividades, como pintura, uma série, música, para essas crianças participarem de todo esse patrimônio cultural. E além do que, havia também, enquanto eu fui secretário municipal, as escolas aqui na Vila Operária, que tratava da criança na idade pré-escolar, me foge funcionava dentro da Praça Napoleão Moreira. Uhum. Até os meus filhos foram alunos dessa escola, não era... E aqui na Vila Operária, também a dona Norma Defune coordenava o outro centro. Era uma atividade fantástica e depois também foi destituída, infelizmente, né? Então a criança infantil, da idade infantil, perdeu muito com isso aí. E a dona Bárbara estava sempre junto, participativa até hoje, né? Dona Bárbara está presente em tudo aquilo que se permite. O senhor já citou alguns dos outros secretários, como o professor Alegretti,
Enfim, eu gostaria de saber quais outros secretários que o senhor se lembra da gestão do Silvio e quais outros projetos de relevância o Silvio desenvolveu durante a gestão dele, em outras áreas. Olha, o Silvio era um homem que, se desse corda, ele ficaria a noite toda tratando de assuntos. Até me lembro, numa ocasião, eu tinha um carro velho, um Volkswagen, saímos, passava da meia-noite, e ele dispensou o motorista dele, ficou comigo, está de cara, estou de cá. Então, o motorista pode dispensar, eu vou com o professor para casa. Ao sair do gabinete, já meia-noite, um dia chuvoso e frio, o meu carro não pegava. Ele falou, professor, fica aí no volante, eu vou empurrar o carro. Ele empurrou o carro da prefeitura até o Parque do Ingá, eu no volante e ele empurrando a tentativa do carro funcionar. Finalmente funcionou e fomos para a casa dele. Uma cena de lembrança, né, para ver a humildade dele, como era também, né? Mas ele tinha, sim, um viés um pouco assim imperativo. Me lembro numa reunião de secretários, um dos secretários quis levantar o topete e falou, quem manda aqui sou eu, o prefeito sou eu, você senta aí e aguarda a sua vez. Ele foi muito imperativo, sabia impor disciplina. E era também rigoroso na disciplina da educação dos filhos. O Silvinho, hoje, Silvio Barros, me lembro, fazia o tiro de guerra, menino muito disciplinado. O Ricardo ainda não era estudante de engenharia, um pouquinho mais folgado, entende? E a filha dele também era estudante. Então ele conduzia a família com um certo rigor, dentro daquela ideia de família tradicional, né? Mas ele sabia se impor quando era necessário, ele exercia, sim, a autoridade, às vezes, até com bastante disciplina. Qual que o senhor acha que foi o maior projeto que o Silvio deixou como prefeito para Maringá? Ora, foram tantos projetos que ele deixou. Vamos pensar em alguma coisa assim de relevância. Dá uma paradinha aqui. Foram aqui que nós vamos começar. Porque o rebaixamento foi do médico lá, o Said. Ele teve a reforma do estádio Willie Davis, teve o Chico Neto, teve o esgoto. Ah, sim, isso, pode voltar. Bem, eu acho que o maior projeto e o mais antipático para a época foi o esgoto no centro da cidade. Porque eu me lembro que não se podia construir prédio porque não havia esgoto. O próprio edifício, um dos mais antigos, em frente ali à prefeitura, o edifício Maria Tereza, tinha uma meia dúzia de fossas no quintal que era um perigo, né? Os caminhões esvaziando essas fossas, mas até quando? Então, quando ele elaborou a ideia de fazer o esgoto, que não era só o centro, atingia todo aí o centro e a periferia com as usinas de tratamento, as lagoas de tratamento de água pendente aqui para a Zona 2, foi uma medida necessária, rápida, mas muito antipática. Porque rasgar na frente da sua casa, na calçada, uma vala e nos dias de chuva, aquilo impedir de você entrar em casa com o seu carro, na própria Avenida Brasil, eu assisti uma pessoa caiu dentro daquela vala, um dia de chuva, foi quase que um perigo, mas nunca soube que houve um acidente de maior monta. E o Schwab era o secretário encarregado dessa pasta. Então, sem dúvida nenhuma, foi aquela obra que custa caro, incomoda todo mundo, terminada, feita a calçada, ninguém vê. Usufrui, mas não se dá conta do benefício que traz. Então, são aquelas coisas. Cara, cria dificuldade, é muito criticada, todos precisam, todos usam e depois ninguém fala. Entende? O segundo que eu considero fantástico foi o estádio Willie Davis. Eu me lembro no dia
da inauguração, inclusive, se eu não me engano, o jogo foi Maringá e Corinthians. Eu estava ali, junto com o prefeito e os secretários, estavam aí participando desse jogo, Corinthians inaugurando o estádio Willie Davis, com aquela cobertura que até hoje é uma cobertura admirada pela forma com que foi elaborada, e toda aquela infraestrutura. Foi uma obra também de grande monta, que merece ser colocada em destaque. E os asfaltos, né? Os asfaltos, em tudo que os asfaltos atravessaram a Colombo e se estenderam pelo Jardim Alvorada, não parava. A máquina de fazer asfalto funcionava dia e noite. Entendeu? Então era uma coisa fantástica o movimento e o progresso que Maringá sofria naquela época. E certamente deu continuidade. Legal. Professor, o senhor se formou em pedagogia no ano de 75 e com mestrado em Direito. Veio a lecionar na Faculdade de Ciências e Letras de Jandaia do Sul por 10 anos. E em 1982, mediante concurso público, assumiu a disciplina de Direito Administrativo no curso de Direito na UEM. Eu gostaria que o senhor falasse, porque provavelmente o senhor esteve perto no surgimento da Universidade Estadual de Maringá e a sua consolidação. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Como é que se deu essa história do surgimento da UEM? O Paulo Pimentel queria, na verdade, fazer a Universidade do Norte em Londrina e conseguiu trazer para Maringá. Então, bom, falando de Jandaia, tivemos um ex-sócio nosso, o professor Joaquim Henrique Lauer, era diretor auxiliar em Jandaia do Sul, e nos convidou a mim, o professor Wilson Matos, hoje o reitor do Sesumar, o professor Wilson Bressan, maestro da universidade, ele e outros tantos de Maringá, a dar aula em Jandaia. E ali nós íamos todas as noites de micro-ônibus e voltávamos. E nessa ida e vinda surgiu a ideia de construir em Maringá uma escola de ensino superior, que hoje é o Sesumar. Bem, mas o assunto é da Universidade Estadual de Maringá. O prefeito da época era o doutor Adriano Valente. Surgiu então a ideia de se criar, trazer o ensino superior para o norte do Paraná. O ponto focado, evidente, foi Londrina, uma cidade mais antiga, mais equipada e tudo. E, naquele primeiro momento, o doutor Adriano Valente não teve oportunidade de trazer para Maringá também uma universidade, mas, posteriormente, conseguiu trazer para Maringá uma universidade estadual, que hoje é a UEM. Ela tinha como sede no edifício Atalaia, e o seu primeiro reitor, um advogado brilhante em Maringá e também um político muito aceitável, agradável, o doutor... Cal Garcia. Ok. O doutor Cal Garcia, ativo também, muito amigo do doutor Gabriel Sampaio, e com a ajuda do Gabriel Sampaio também vieram para cá outros cursos, que posteriormente o curso de medicina da UEM, sim, esse deu um trabalho maior devido aos custos, e o doutor Said, para implantar o curso de medicina, a prefeitura acabou assumindo inicialmente os custos desse curso de medicina, e posteriormente o Estado veio a assumir. Bem, eu, estando aqui em Maringá, me formado com curso de pedagogia, quase concluído o curso de sociologia e o curso de direito e algumas especializações, conheci alguns professores da UEM, doutor José Sebastião de Oliveira, que é hoje pós-doutor, o Cônigo Teles, e me convidaram para lecionar na universidade. E comecei como professor em caráter provisório,
depois, mais tarde, abriu seu edital para concurso na disciplina de Direito Constitucional, me candidatei, prestei o concurso, passei no concurso, fui nomeado nessa disciplina de Direito Constitucional. Nesse tempo, eu ainda não tinha o mestrado, porque a UEM ainda não havia conquistado o mestrado de Direito. Assim que a universidade conseguiu o mestrado de Direito, eu fui da primeira turma. E tive como professor alguns ilustres professores da UEM, o Dr. Regis Prado, foi meu professor de Direito, e tantos outros, que já não estão mais em Maringá, todos aposentados. O próprio professor José Sebastião foi também meu professor, porque a minha não é tese chamada, mas a minha dissertação foi em Direito de Família Constitucional na História. Então eu tive que pesquisar a origem da família na sua mais remota ideia, entende? E escrevi até dentro da Constituição, depois Constituição Brasileira. Então essa foi o meu trabalho no direito. Vários personagens aí interessantes do campo do direito, e eu tenho certeza que o senhor teve contato com muitas personalidades importantes ali da área do direito da década de 70 e de 80. Mas eu queria concentrar em alguns deles. Eu gostaria de saber se o senhor teve contato, e claro que deve ter tido, com o Dr. Horácio Racanello, como que era o Dr. Horácio Racanello e como é que foi aquela eleição de 1976, que disputou Horácio Racanello, mas quem venceu foi o promotor público João Paulino. O que o senhor se lembra desses dois personagens, Horácio Racanello e João Paulino, e as eleições de 76? Bem, nesse tempo dessas eleições de 76, eu ainda não era professor da UEM. O Racanello e o José Racanello, irmão, já eram professores lá. Entretanto, isso estava já na finalização do mandato do Silvio Barros. O Silvio Barros ficou assim numa posição um tanto difícil e não podia apoiar o João Paulino, porque não era do partido. Não podia apoiar o Racanello, porque também não era do partido. Acabou apoiando um secretário seu, que substituiu o Dr. Schwab, que era o Antônio Assunção. Antônio Assunção não tinha nenhum prestígio político. E, perto do Racanello, menos ainda. Então, mas, de qualquer maneira, houve esse debate. O Racanello partiu como candidato por quase que conta própria. O Assunção também, inclusive o Silvio me indicou eu e um outro secretário para coordenar a campanha do Assunção. Terminadas as eleições, o Assunção se mudou na mesma noite para Curitiba e deixando a bomba na minha mão e na mão do João Carlos do Nascimento, que era secretário de administração. Na época, eu me lembro bem, tive que vender tudo o que tinha para pagar despesa de campanha, porque não havia ninguém, nenhum empresário disposto a arcar. Eu, então, vendi o que tinha e honrei os compromissos como coordenador. E fui morar numa casa cedida gratuitamente pelo meu amigo e promotor na época, Dr. Abel. Entende? Bem, esse embate foi assim bastante agressivo, porque, sem dúvida nenhuma, o Racanello tinha um discurso, uma verve, e o Assunção, infelizmente, não conseguiu alavancar a sua campanha, e daí quem acabou assumindo foi o João Paulino, que no fundo, era o que o Silvio Barros queria, entregar a prefeitura a alguém que já tinha dado prova de competência, que era o João Paulino, sem dúvida nenhuma. Porque quando o Said assumiu, ele sucedeu
o João Paulino. E o vice-prefeito do João Paulino foi um engenheiro, dá uma parada aí, que morreu num acidente de... Sinclair Sambat. O vice do João Paulino era o Sinclair Sambat. Assim que o Saíde assumiu, ele me convidou novamente a ser um secretário diferenciado, para fazer auditoria, secretário auditor, para fazer auditoria na administração do João Paulino e do Sinclair Sambat, para não levar para o seu mandato nenhum tipo de resquício ou coisas que pudessem atrapalhar as contas posteriores junto ao Tribunal de Contas. Bem, assumimos na posse, com esse encargo de auditor-geral, eu constituí, ao lado do gabinete do Dr. Saíde, um gabinete especial de assessoria e fiz era minha área de ensino, de direito administrativo, e fiz toda a fiscalização no período do João Paulino. E, felizmente, não encontrei nada que pudesse comprometer a administração dele. Examinei todas as licitações, nada que pudesse criar obstáculo na aprovação das contas por parte do Tribunal de Contas. Dei o meu parecer favorável, a Câmara aprovou. Terminado isso aí, eu me senti trabalho concluído e conversei com o Dr. Saíde, pedi demissão e voltei à universidade para prosseguir nas minhas aulas. Perfeito. Professor, ainda voltando ali um pouquinho na gestão do Silvio, eu queria que o senhor falasse sobre o vice do Silvio, o Valber Guimarães, que depois concorreu como deputado federal, foi um personagem importante. Quem era Valber Guimarães? Bem, Valber Guimarães era um empresário nordestino, né? Ótimo de trato. A esposa dele também, professora, pessoa muito acessível. E ele conviveu junto ao Silvio Barros, tranquilo, porque ele também era do mesmo partido, e o PMDB. Eu também me filiei, chegando em Maringá, fui procurado pelo prefeito Silvio e me filiei ao PMDB, cujo presidente era um médico, Dr. Sebastião, que era médico da saúde pública, mas era secretário de saúde pública. Então, eu acredito que o Silvio Barros e o Valber Guimarães se deram muito bem. Nunca soube de nenhum conflito entre um e outro. Se bem que o Valber sabia se colocar na sua condição de vice-prefeito, nunca invadindo áreas de competência. Mas nas poucas vezes que assumiu, se saiu muito bem, tratou todos os secretários com muita dignidade. E havia muita harmonia entre Valber e Silvio Barros. Legal. Em 82, que o senhor teve essa participação como auditor especial na gestão do Saíde, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre aquelas eleições. Falasse sobre 3 personagens que concorreram naquelas eleições, que eu tenho certeza que o senhor teve proximidade. O Aníbal Bianchini da Rocha, Ademar Schiavone e Antônio Fassi. Olha, o Antônio Fassi foi meu amigo de infância, porque meu pai morava no sítio, numa região chamada Fazenda Bule, já fundos do município de Londrina, e o pai do Antônio Fassi era administrador de uma fazenda. E meu pai, como carpinteiro, construiu uma tulha para armazenar café, como era costume. Então, eu levava a marmita do almoço para o meu pai, enquanto carpinteiro nessa obra. E o Fassi era mais ou menos a minha idade, era o filho do administrador dessa fazenda, Fazenda Santa Marta. Então, enquanto meu pai almoçava, e numa construção de madeira, surgem pedaços de madeira, e meu pai tinha muitas ferramentas, e eu aproveitava aquele momento para construir brinquedos, caminhãozinho, e patinei, aquelas coisas todas. E o Fassi, juntamente,
também usando as ferramentas do meu pai, serrote, martelo e prego, nós construímos esses brinquedos próprios de criança de zona rural que desconhecia ainda o brinquedo plástico. Nós fazíamos os próprios brinquedos, carrinho com rolimã, roda de madeira, então eu conheço o Face enquanto criança. Depois nos distanciamos e vim conhecê-lo aqui em Maringá. E, nessa ocasião, Antônio Face também foi secretário da gestão Silvio Barros. Inclusive, a escolha do Face como candidato se deu dentro da minha casa, na Zona Dor, no dia que a minha filha nasceu. Tinha marcado a reunião, não esperava que fosse acontecer isso naquele dia. Então nós, doutor Carmino, o prefeito, Schwab e Antônio Face, e nesse momento, me lembro uma cena, ficou um pouco desagradável, por ter sido em minha casa, o Schwab queria se impor como candidato a prefeito. Mas o Silvio deu um corte nele e excluiu ele da relação. Então saiu o Assunção, né, como candidato a prefeito. E o outro candidato era o jornalista Ademar Schiavone. Ademar Schiavone, por um partido de oposição, a campanha estava... O Assunção estava... Perdão, não foi o Assunção. Não, aquele que tem uma transportadora. A mulher foi diretora da creche aí, São Francisco. O Afonso Chiozaki? Não. O Grilo criou um embaraço em cima, denunciou ele como ladrão de gado quando ele já estava eleito, Miguel Grilo. Ele foi candidato nessa época, de 72? De 70. Ele pretendia substituir o... Ele foi candidato em que ano? Ele ia substituir o Said. Estamos falando aí já no ano de 76, né? 76, quem concorreu? João Paulino, Horácio Racanello, Said, Luiz Gabriel Sampaio, Valber Guimarães e Antônio Assunção. No ano seguinte, na candidatura seguinte. Aí, o ano seguinte, 82, tem bastante gente. Said Ferreira, Horácio Racanello, Aníbal Bianchini, Ademar Schiavone, Antônio Face, Egídio Asman, Nelson Aiex. Mas no outro ano, a próxima sucessão. Aí tem um fato... João Preis. João Preis, Ademar Schiavone, Valente, Norberto Miranda, Miguel Grilo e Ricardo Barros. Foi eleito o Ricardo. Então vamos falar disso. Se está dentro do vamos falar disso aí. Aí tem um episódio nisso aí. Mas aí, vamos continuar aqui. Aníbal Bianchini da Rocha, o que o senhor se lembra sobre ele? Bom, o Aníbal Bianchini da Rocha é um homem muito respeitado, mas ele não tinha perfil político. Era um empresário, mas, infelizmente, para concorrer a umas eleições a nível de Maringá, é preciso ter uma história política. E, apesar de todos os quesitos, ele não reunia esse necessário de popularidade para se eleger. Acredito que se eleito seria um ótimo prefeito, mas não foi eleito. Entende? Professor, aí em 80, o senhor já falou sobre a participação no governo do Said Ferreira, a gente já transitou um pouquinho pela década de 80, mas aí em 86 o senhor dá início à constituição da primeira instituição de ensino superior de Maringá, junto com o professor Wilson de Matos Silva. De fato, vocês abriram a faculdade com os 2 primeiros cursos em 1990. Como que surgiu aquela ideia inovadora para Maringá? Então, eu, o Wilson Matos, o Joaquim Lauer e o Wilson Bressan, nós íamos todas as noites de Maringá dar aula em Jandaia. Eu lecionava sociologia, lecionava práticas de ensino, e o Wilson lecionava matemática,
o Joaquim lá lecionava outras disciplinas, o Bressan lecionava também filosofia. E nessas idas e vindas, surgiu a ideia de criar em Maringá uma escola de ensino superior, porque a UEM era única. E muita gente não passava no vestibular aqui, teria que ir para fora, para Curitiba, na ocasião. Como foi o meu caso. Eu, morando em Arapongas, fiz todos os cursos do ensino médio, contabilidade, científico, normal, e eu não posso parar nisso. Mas aqui não tem faculdade. Então eu fui para Curitiba para dar continuidade aos meus estudos, e ali então eu fiz Sociologia e Direito, em Sociologia, e eu fui aluno do nem governador, era desembargador, que construiu todo o centro cívico ali, fim da memória, talvez um dos maiores ilustres governador que o Paraná teve, era, na verdade, interventor nomeado. Lançou muitas obras de sociologia. Fica tranquilo. Tá, deixa eu falar. Depois, então, voltando, de onde estávamos parados aí? Estava falando sobre a história de fundação da Unicef. Então, dessas ideias surgiu a ideia de criar em Maringá uma instituição de ensino superior. Procuramos a prefeitura, o Joaquim Lau era chefe de gabinete, precisava de um terreno, já que não tínhamos condições, como professor, de adquirir um terreno. O doutor Saíde nos propôs um terreno ali, fundos da universidade. E, quando o projeto foi para a Câmara, opositores, principalmente alunos e professores da universidade, não permitiram que a sessão acontecesse. Invadiram a sessão e o presidente da Câmara de Vereadores teve que suspender a sessão e, infelizmente, não foi à frente aquele projeto. Posteriormente, descobrimos que a prefeitura usava um terreno como lixão que já estava abandonado, na Avenida Gedner. Examinando, o terreno era uma seção para uso exclusivo da companhia para a prefeitura. Como a prefeitura deixou de usar aquilo como lixão, a companhia podia reivindicar o retorno do terreno por falta de uso do objeto apropriado. Consultamos os diretores aqui da companhia Melhoramentos e eles disseram, olha, nós pretendemos retomar, mas se for para uma escola de ensino superior, que como Maringá não tem, só tem a UEM, nós vamos fazer um preço muito barato, porque não podemos ceder, mas fazemos um preço quase que simbólico, ao alcance do que vocês podem financeiramente pagar, e vendemos a vocês, com anuência da prefeitura, com tudo. Fizemos esse contato com a companhia, fizemos esse contrato particular, levamos ao prefeito Saíde. O prefeito diz, olha, já que a prefeitura vai perder esse terreno, eu vou encaminhar um projeto à Câmara de Vereadores, abrindo mão do direito de usufruto, porque já não tem mais, e a companhia outorga a escritura a vocês com anuência da prefeitura. Assim foi feito. A Câmara autorizou, a companhia nos vendeu e pegamos uma escritura da prefeitura com anuência da companhia e da prefeitura para uso temporário de uma instituição. Lógico, passado já 30 anos, o terreno já deixou de ter qualquer objeto público e se tornou particular. Então, nasceu desta forma. Em 86, eu registrei os estatutos. Me lembro bem, foi no dia 7 de julho de 86, que coincide com o meu nascimento, segundo a minha mãe. O registro é outra data. Entende? Aproveitei essa oportunidade. E em 90, nós inauguramos as primeiras aulas nos 2 cursos de administração e processamento de dados. Posteriormente, direito e mais um curso de contabilidade. Então, assim nasceu o Sesumar. Hoje, uma instituição
diferenciado. Para encerrar aqui a nossa última pergunta, o senhor chegou aqui em Maringá em janeiro de 1970. 1º de abril. 1º de abril, desculpa. 1º de abril de 1970. E eu queria que o senhor falasse qual que foi a cidade que o senhor viu no final dos anos de 1980. Qual foi a transformação que Maringá sofreu nesse período? Como é que era Maringá no final da década de 1980? Olha, quando eu cheguei em Maringá em 1970, a Avenida Brasil era calçada com uma pedra chamada pé de moleque, nem paver, uma pedra bruta, cortada nas pedreiras, e era calçada chamada pé de moleque. Então, a Avenida Brasil e todas as demais aí do centro. O prédio da prefeitura, como hoje existe, não existia, porque ali foi um projeto até do meu sobrinho, do Gilmar Ferdinand. Funcionava numa sala onde é hoje o museu, né, a antiga biblioteca, e de lá para cá houve uma explosão, houve uma melhora nas finanças do país, e Maringá se projetou sob maneira, entende? Se construiu a segunda pista da Avenida Colombo, os prédios se ergueram, houve uma transformação sem parar, entende? Então, eu vi grandes transformações. A Zona 5, até então mata, nem ruas havia para se chegar até lá, eram carreadores. O Jardim Alvorada, eu me lembro, quando o inspetor que fui lá localizar uma escola, junto com o antigo engenheiro do DR, entramos em carreadores tortuosos, de jipe, quase tombando o jipe, e ele falou, é aqui. Eu falei para o engenheiro, mas aqui nem índio mora, vamos fazer uma escola aqui, olha onde ficou, a cidade está perto da Colômbia, estamos tão longe, aqui lá no fim do Jardim Alvorada, mas vai ser aqui. Então imagina o quanto a cidade cresceu nesses 10 anos da época e continua crescendo. Se você sair de carro hoje e percorrer os arredores de Maringá, os bairros mais distantes, fica assim, fantasiado com o que está acontecendo. Avenidas com vida própria, São Domingos, Sofia Rasgulaef, aqui a Moleirinho e tantas outras, são verdadeiras cidades. Não é preciso vir ao centro para conviver e conviver bem. Ali tem tudo. Então, Maringá é admirável, né? Como cidade, que a maior área verde do Brasil é Maringá. 28 nascentes, 3 parques dentro da cidade. Na verdade, se contar o bosque, 4 parques dentro da cidade, todos preservados. Isso é fantástico. Legal, professor. É o período que a gente tinha para cobrir. Em outra oportunidade, a gente vai gravar outra parte da dali para história. frente. Mas o documentário ficou sensacional. O senhor trouxe muitas informações de bastidores que são muito importantes. Então, viu? essa do Ebal, que eu não tinha falado, o João Preis estava eleito, assim como o Silvio Barros também estava eleito. Uhum. Na véspera da eleição, o Jairo lança o Vale Estudante. Isso lá em 96. Em 96 já. À noite foi assim, os eleitores do Silvio passaram para o Jairo. Foi um golpe. O João Preis estava eleito. Eu estava trabalhando com ele, candidato a vereador. Não vou falar disso não, hein? Não, fica tranquilo, só tá pegando Tá. O Grilo vem com uma certidão de registro de furto, denunciando o João Preis como ladrão de gado. E aquilo na antivéspera sai na página, na primeira página do jornal O Diário. Derruba ele. Derrubou assim. São coisas criminosas. O Grilo, mas era o Grilo era a oposição e fez isso. Mas, então, são duas rasteiras, política em Maringá, assim, traiçoeira. Essa do Grilo em cima do João Preis, favorecendo o jornalista que nós acabamos de falar que era candidato, que também não se elegeu, e o Ricardo, como todos foram para o brejo, o Ricardo Barros,
que ele vestiu um terno bonito, colocou uma rosa no peito e foi na televisão, posou de bom menino, na ausência de outros, se elege e sai prefeito de Maringá. Valeu-se, não criticou ninguém, nem precisava. Ficou neutro, mas o voto daqueles que decepcionados fluíram para ele espontaneamente. Então, legal, são as coisas da política. política. Pela entrevista, pelas informações.